Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nosso assunto hoje é um assunto também que de vez em quando traz alguma polêmica para o nosso meio, que uns dizem que sim, outros dizem que não, outros são assim sem opinião a respeito, outros olham para aquilo com um olhar desse tamanho assim, achando que aquilo ali é um pecado mortal que a gente vai parar no quinto dos infernos se a gente fizer. Bom, é a questão da idolatria. Idolatria. Veja entre parênteses a idolatria, ou entre aspas, tá? Porque a gente vai falar sobre imagem. Imagem. O que a Bíblia fala sobre isso? Por que existe a imagem? Às vezes a gente olha para alguma igreja romana, alguma igreja ortodoxa, aí a gente vê as imagens, a gente fica assim. Né? Tem gente, eu já conheci pessoas que uma vez eu chamei para conhecer uma igreja católica romana por dentro, na cidade de Minas Gerais. O cara simplesmente se recusou a entrar. Eu não entro nesses lugares. Perdão. Eu não entro nesses lugares. A primeira vez que eu fui a Roma, a gente estava na Via San Pietro, que sai em frente à catedral. Tínhamos acabado de visitar a Catedral de São Pedro, que é uma das coisas mais lindas. Se existe uma coisa linda feita pelo homem, é a Catedral de São Pedro. Aliás, as igrejas de Roma são a coisa mais linda. Se você tiver a oportunidade de dar um pulinho lá, ou se você já foi, você pode corroborar aquilo que eu estou dizendo. É a coisa mais linda, é a coisa mais maravilhosa. Coisa assim de deixar você de queixo caído. Como é que a gente pode ter uma inteligência tão grande? O homem, quase um ambiente medieval, né? Que construiu a Catedral de São Pedro, como eles tiveram aquele feeling de construir um edifício daquele tamanho, daquela altura, sem os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos os programas de computadores que fazem cálculos aí extremamente difíceis. Eles partiam simplesmente da prática e de uma meia dúzia de cálculos, não é? Eles faziam, lógico que um homem sempre teve o cálculo matemático. Pode ser de uma maneira rudimentar ou de outra, mas sempre teve, principalmente naquela época. Tá? Então você fica bobo de ver aquelas igrejas do século XV, igrejas do século XIV. Você vai a Santa Sofia, em Istambul, eu nunca fui. Mas aquele edifício é de 573, se eu não me engano. Tem 1500 anos e está em pé. Até hoje lá. Era a maior catedral do mundo até São Pedro ser construída. A antiga catedral de São Pedro não chegava nem aos pés da Hagia Sofia. Tá? Então, quando a gente entra naquele lugar, conforme voltando, pegando o fio da meada, eu falando com a minha mulher, caramba, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Tinha um cidadão perto da gente e falou a seguinte pérola: eu sou evangélico e isso tudo para mim não passa de besteira. A pessoa fica tão insensível, tá? Com uma fé pseudo-evangélica, que eu chamo assim de pseudo-evangélico, porque o evangélico é esclarecido. Nós não somos ignorantes. Não é? Evangélico não é sinônimo de ignorante. Tá? Diga-se de passagem, para que a gente entenda isso. Ele falou essa pérola. Eu falei, pô, meu amigo, não me leva a mal, não. Eu sou pastor e achei essa coisa aí das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Dificilmente você vai ver uma coisa tão linda conforme aquilo. Tá? E produto da graça comum que Deus dá a todos nós para que nós façamos, para que seja, a sua glória seja vista. Somente é difícil religioso cristão. Tá? Mas vamos voltar para cá. Então a gente entra na catedral ortodoxa, na igreja ortodoxa, ou na igreja, no pé da igreja romana, então a gente vê aquelas imagens. Aí a gente fica assim, por que tem essas imagens? Por que existe necessidade disso? Algumas igrejas protestantes, tá, na Europa, principalmente luteranas e anglicanas, conservam imagens. Tá? Algumas igrejas luteranas, principalmente,
porque as catedrais na época foram convertidas de catedrais católicas romanas para catedrais protestantes, você vê algumas imagens sobre o retábulo do altar, nas paredes. E de modo algum aquelas imagens vão trazer algum significado que não seja o de ilustrar simplesmente mais nada. Tá bom? Então vamos começar a falar sobre a questão da imagem? Pastor, então é pecado eu fazer uma imagem? É pecado eu ter uma imagem? É pecado a igreja fazer imagem? Vamos por etapa. Quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente na questão do Decálogo, nós vamos ver o primeiro mandamento, né? Sobre o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não é que existem outros deuses, não existem, só existe um. Ali Deus está querendo dizer para o povo que não se fabricariam deuses, não se forjariam deuses, imagem e semelhança do homem para que o homem se prostrasse diante deles. E nem se faria imagem e escultura nenhuma, nem dele, porque ele não pode ser representado por imagens humanas, porque ele transcende o pensamento humano. Tudo que se pensa a respeito de Deus, como Tomás de Aquino fala, a teologia negativa. O meu conceito de bondade de Deus não é a bondade dele. O meu conceito de justiça de Deus não é a justiça dele. O meu conceito de forma de Deus não é a forma dele. Nós podemos pensar da forma mais pura possível. Nós nunca vamos alcançar a realidade de Deus. E aquilo que ele quis revelar a nós, ele revela nas Escrituras. Tá? Então, ele proíbe terminantemente que se façam imagens e esculturas e que se prostrem diante delas. Que imagens são essas? Imagens dos deuses, feitos segundo a imagem e semelhança dos povos pagãos que habitavam a região da Cananeia, ou até do Egito mesmo, de onde eles vieram. Eram deuses, e não eram só deuses egípcios. Quando Amós fala, ele vai falar de Renfã e Quium, que não eram deuses egípcios. Tá? Então, quando a gente vai para os mandamentos, o que a gente tem lá, não farás para ti imagens de escultura, nem se dobrará diante delas, tá? Nem se dobrarás diante delas, tá? Nem as adorarás, nem a elas prestarás culto. Eu sou o Senhor. Ele está chamando a atenção para ele. Não são as imagens que se fazem a respeito de nada. Ele é o Senhor. Ele é a representação única e específica de Deus. Não existe outra imagem que não seja a dele, tá? Nós vamos chegar lá. Então Deus proíbe fazer imagem. Quando a gente vai ver na feitura do tabernáculo, ele fala para Moisés comissionar Bezolael, né, e Oliabe, que eram os arquitetos, os artistas lá junto com sua equipe, de fazer uma arca de madeira de acácia. E que se folheasse ela por dentro era madeira, por fora ela era ouro, e que se pusesse uma tampa chamada de propiciatório para estar em cima da arca. E que nesse propiciatório fosse feita a imagem de 2 querubins colocados em cima dela. E as suas asas tocariam uma nas outras, sobrepondo o propiciatório. Nós não sabemos como eram a imagem desses querubins. Uma coisa a gente sabe, o querubim é um ser babilônico, que era a cabeça de touro, cabeça de homem, o corpo de touro, as asas, mais ou menos iguais àqueles que Ezequiel vê quando ele está junto do rio Quebar. Uma figura babilônica que expressava a majestade de Deus, que carregava a glória de Deus, tá bom? Você vai ver bem isso em Ezequiel, quando os querubins são os portadores, aqueles que levam a glória de Deus, tá? Então, quando a gente vê Deus mandando colocar as imagens em cima, ele não está mandando adorar as imagens dos querubins. São imagens simplesmente decorativas. Quando Salomão faz o templo de Jerusalém, ele faz o templo no molde diferente do tabernáculo, tá? Mas usando o mesmo layout. O santo dos santos, o altar do lado de fora, a bacia da purificação, né, o mar de fundição. Então ele vai copiar o tabernáculo, mas ele vai fazer um prédio de tijolos. E o texto vai dizer que Salomão coloca dentro do santo dos santos 2 querubins. Já não era só o da arca. Ele colocou 2 imagens de querubins dentro do santo dos santos. Aí você me pergunta,
Mas para que Deus mandou colocar a imagem dos querubins sobre a tampa do propiciatório? Você vai ver lá no Ezequiel como eles são, é, como é que eu vou te dizer? Os encarregados de zelar pela glória de Deus. É o simbolismo. Simplesmente isso. Simplesmente mostrando que Deus, os anjos, os próprios anjos se curvam e zelam pela glória do Altíssimo. Se os anjos fazem isso, se curvam diante dele, que dirá o homem? Tá? Os anjos o veem face a face. E nós, homens, conforme o sumo sacerdote trabalha uma vez por ano, teríamos de guardar devida reverência e temor por estar na presença do Senhor. Tá? E o Senhor não chamou de idolatria quando Salomão coloca os dois querubins dentro do templo. Quando Jeroboão faz o templo de Samaria, ele faz um templo nos moldes do templo de Jerusalém, no Monte Garizim. Tá? E ele coloca dentro do Santo dos Santos 2 bois. Tá? A Bíblia diz que é bezerro, mas ali é um sentido pejorativo, de falta de força. São 2 bois que representavam na ideia cananeia a força de Yahvé. Tá? Era condenado. Por quê? Não era aquilo que Deus tinha mandado fazer. Se ele tivesse feito os querubins e colocado lá, estava tudo bem. Mas ele colocou 2 bois e foi chamado de idolatria. Então, durante o tempo de Israel, você vai ver Israel se dobrando a falsos deuses. Molor, que tinha as suas mãos assim, que eram colocadas crianças para queimar. Quando você vê as escavações arqueológicas na terra do Oriente Próximo, você vai ver desenterrar N ídolos. Então é contra isso que o Senhor está se insurgindo. Contra deuses feitos segundo a imagem e semelhança do homem. Deuses sanguinários, deuses que brigavam, deuses que guardavam raiva, deuses que tinham ciúmes, deuses que tinham fome, deuses que se casavam, deuses que tinham filhos, deuses que traíam. Então eram divinificações da força da natureza. A gente vai ver bem isso lá com Elias e os profetas de Baal, porque para eles Baal era aquele que trazia a chuva. Baal trazia a chuva e trazia o raio, tá? E Baal era filho de El, o principal dos deuses. Aí aparece Elias, El e Iá. El é Yahvé. E aí Yahvé quem faz descer o raio sobre o altar. Tá bom? Não é Baal. Baal não existe. Baal não existe. E no panteão deles, Baal era irmão de Yahvé. Tinha o mesmo poder. Só que El é Yahvé. É Yahvé que está sobre todos. É Yahvé que está sobre todos os deuses. É Yahvé que está sobre toda a natureza, sobre toda a criação. É ele quem envia o raio. Não é Baal. Bom? Bom, e esse pensamento sobre a imagem ele invade o judaísmo. Tá? Inclusive Samaria, o reino de Samaria, o reino de Israel, ele é acabado por causa de idolatria. E depois o reino do sul também começa a absorver, você vai ver lá em Ezequiel, quando Deus manda ele cavar na parede, as práticas espuras estavam sendo feitas no templo. Tá? As pessoas estavam adorando imagens de répteis, de aves, disso tudo. E o filho do escrivão fazendo isso e os anciãos de Israel. Então Deus acaba também com o reino do sul. Eles vão para o cativeiro, quando eles voltam a idolatria não faz mais parte de Israel. Bom, vem a igreja. A igreja. Então, passa-se o tempo da igreja primitiva, tá bom? A igreja apostólica. Entra no 2º século a igreja antiga. E essa igreja antiga vai durar mais ou menos até o século 8 ou 9, tá bom? É a história da igreja antiga, incluindo o início da Idade Média, tá bom? Então a gente vai ver, separar também em 2 partes, porque até Agostinho, até esses pais que eram mais chegados aos apóstolos, mas também a era dos pais continua até o século 8 ou 9, tá bom? E aí você vai ver como a igreja começou a ter imagens. Por que começou a ter imagem? Gente, presta atenção. A igreja queria falar do evangelho. A igreja tornou-se a religião do Estado.
Antes disso, muita gente, no tempo de Constantino, muita gente já era cristã. Constantino não oficializou o cristianismo. Não foi Constantino quem fechou o cânon, não foi Constantino quem mandava no concílio de Nicéia, não foi ele. Tá? Foram os bispos que foram convocados para ele, a sua maioria do Ocidente. Então, o que acontece? O povo era analfabeto, na sua grande maioria. Analfabeto. Como a igreja resolvia esse problema? Para contar a Bíblia, que eles não sabiam ler. Faziam-se desenhos. Você vai ver as catacumbas romanas do século II, século III. Você vai ver imagens do bom pastor, da ceia do Senhor, do peixe, tá? De Cristo. Você vai ver essas imagens. Então a igreja começou a usar a imagem como um modo ilustrativo. Ilustrativo. Tá bom? De como ensinar o evangelho para as pessoas. Bom, esse evangelho que foi desenhado pelas imagens, com o tempo, com o passar do tempo, que a gente sabe que os costumes vão se modificando. Com o tempo, o que aconteceu? As pessoas começaram a transferir certos poderes para as imagens, achando que elas mereciam ser adoradas, porque representavam algo que estava sendo transcendente, tá? Então, além de as pessoas olharem para as imagens e se lembrarem do que elas representavam, elas passaram simplesmente a se curvar diante delas e achar que elas eram algum tipo de manifestação física daquilo que é transcendente. Achar que a própria estátua de Cristo era o próprio Cristo. E quando me curvava diante da estátua de Cristo, eu estava me curvando diante de Cristo, próprio, ali presente. E começou esse sentido de você, que depois foi chamado de protodulia ou protosubmissão às imagens. Ou seja, eu vejo aquilo representado nela, então eu me curvo àquilo que é representado nela, mas diante dela. E a igreja começou a ter essa prática. Algumas pessoas surgiram com um movimento chamado de iconoclastia. Ou seja, vamos quebrar os ídolos. Ídolo vem da palavra eidolon. O que é eidolon? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou vendo. Tá? Existem duas palavras para isso no grego. É eikonon, aquilo que se mostra, e eidolon, aquilo que eu vejo. Tá? Aí começaram a ser contra esse tipo de prática da igreja e começaram a quebrar as imagens. E o Império Bizantino já estava estabelecido. Então, mais ou menos 787, a Imperatriz Irene, houve um concílio, o concílio de Elvira, na Espanha, e a Imperatriz Irene, que era partidária das imagens, fez uma pressão em cima dos bispos, e a maioria dos bispos que não era iconoclasta, acendeu que as santas e veneráveis imagens deveriam ser tidas, recebidas na igreja. O Ocidente fazia estátuas. O Oriente não. O Oriente fazia pinturas. Tá? Porque eles entravam naquela de não farás imagem de escultura. Então, não estou fazendo escultura, estou fazendo uma pintura. E até hoje o Oriente não usa escultura, usa só a pintura. Tá? Então o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se dobrar diante das imagens. O oriental, de uma forma diferente do ocidental. Quando o oriental chega na igreja e vê aquele quadro, né, o ícone, ele vai lá e beija o quadro. Para ele, quando ele está beijando o quadro, ele está beijando que o quadro está representado. Para eles, os santos, os apóstolos, são testemunhas vivas da igreja que está lá no meio de nós. São como se fossem janelas do céu, tá bom? Janelas do paraíso que se abrem para a igreja que está aqui, tá bom? E o católico romano não. O católico romano, para eles, aquela imagem é representativa. E quando ele presta uma homenagem àquilo ali, está prestando a homenagem àquilo que é representado lá, tá bom? Então eles dividem até o culto, eles dizem que latria, ou seja, a adoração é devida somente a Deus, somente à Trindade Divina. A Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. A hiperdulia ou hipersubmissão é devida a Maria, por ser
a Theotokos, ou Deípara, a mãe de Deus. Tá? Então, como escolhida por Deus para ser mãe de Cristo, é o principal dos santos. E tida em consideração por Cristo por ser sua mãe. E a imagem, as de Dulia, que são as de submissão, que são dos apóstolos, dos santos em si, e de todos aqueles que representam a igreja que é triunfante, que já está com Deus. Tá? Então a gente entra na cabeça deles e vê que eles estão com uma teologia sobre as imagens. Pode ser uma teologia que a gente não aceita, mas eles têm uma teologia sobre isso, um modo de separar, mas que na verdade a religião popular não faz distinção. Para eles não se faz distinção. Há pouco tempo mesmo eu vi uma pessoa com uma camisa escrita assim, adoradores de São Jorge. Então, quer dizer, ele adora São Jorge. E a gente vê que as pessoas, às vezes, elas não ligam para Cristo, mas ligam para a imagem que está sendo representada. Tá bom? E vamos falar para você, não é idolatria. Tá. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O protestante comete idolatria, pastor? Quando ele faz uma imagem? Bom, depende. Depende. Se eu tiver uma cruz sobre o retábulo da minha igreja ou sobre a mesa da ceia do Senhor, se eu pendurar uma cruz no meu pescoço, igual essa que eu tenho aqui, é idolatria? Eu estou adorando a cruz? Não, de forma alguma. De forma alguma. Tá? E mesmo assim, se Deus achasse que não poderia ser representado, ele não enviaria a Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Se existe algum ícone de Deus, tá? Se existe algum ícone de Deus, o que a gente vê de Deus é Cristo. Nosso ícone é Cristo. A imagem de Deus expressa é Cristo. Então nós temos uma imagem, que é Cristo. Tá? Então nós não temos outra imagem que nos prostrarmos que não seja a imagem de Cristo. A ela, tá? A imagem de Cristo está onde? Naquilo que eu escrevo, naquilo que eu desenho? Não, na sua palavra. É pecado representar Cristo? Claro que não. Às vezes a gente não vê nas revistinhas de escola bíblica, ou em outros lugares lá, o retratinho, aquele desenhozinho sobre Cristo, um filmezinho, e a gente se prostra diante daquilo? Não. É uma representação lúdica, um modo de explicação. A gente vai voltar para a igreja primitiva e vai entender o que é isso. É um modo de explicação. A criança não sabe ler, então vai ver aquele desenho, ela vai entender. Às vezes a gente vê os vitrais, a gente vê o vitral do Bom Pastor, o vitral da crucificação. A gente vai adorar aquilo ali? Claro que não. Mas é uma obra de arte. É algo que a gente tem em consideração, mas a gente não adora. Se você perguntar para o católico ou para o ortodoxo, ele vai te dizer a mesma coisa. Nós não adoramos aquilo. Tá? Mas a gente vê que, às vezes, não é uma coisa muito, muito firme. A pessoa culta pode até entender, mas o catolicismo popular não entende isso. Vai acabar idolatrando mesmo aquela imagem ali. Vai fazer com que aquela imagem fique no lugar de Deus. Isso é perigoso. Agora, quando é que o protestante comete idolatria, pastor? Nós não fazemos imagem de Maria, não fazemos imagem de Pedro, de José, de João, do Chico, do Bento, nada disso, tá? Mas comete idolatria quando a gente começa a colocar outra coisa no lugar de Deus. A gente coloca mulher, filho, casa, trabalho, vocação, meu tempo, tudo isso aí toma o lugar de Deus. É uma idolatria, assim, franca. Eu deixo as coisas de Deus para me dedicar às minhas próprias. Eu tiro o foco de Deus para colocar o meu foco nas coisas que me interessam. E isso é idolatria também. Idolatria, eu estou cultuando algo que não é Deus. Eu não posso cultuar algo que não seja Deus. O nosso culto é devido a Ele, a honra é devida a Ele. E se eu tiro essa honra que eu devo a Deus para colocar sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu pensamento, sobre a minha mente, sobre os meus objetivos, é idolatria. Então, ao invés da gente condenar as pessoas que andam com a cruz no pescoço, que simbolizam a sua fé, a gente às vezes tem que prestar atenção naquilo que a gente faz. Porque quando a gente vai, de repente, condenar uma pessoa porque ela está fazendo algo que a Bíblia não condena, eu estou colocando o meu pensamento no lugar da Bíblia. Eu estou colocando aquilo que eu quero pensar no lugar daquilo que a Bíblia diz. E aquilo que eu penso e eu coloco como convicção minha, sem consultar a palavra de Deus sobre o que ela diz,
é idolatria. Quando eu condeno um irmão por uma prática que eu acho ser pecado, mas a Bíblia não diz ser, é idolatria. A idolatria do ego, eu estou idolatrando a mim mesmo, meu próprio pensamento. Eu estou querendo ser mais espiritual do que Deus. Eu estou querendo ser mais espiritual do que Cristo. Eu estou querendo ir além daquilo que Deus mandou. Quando eu acho que eu tenho que impor regra religiosa para mim, para eu ser mais santo do que a Bíblia me faz, do que a palavra de Deus me faz, é idolatria também, é a idolatria do ego. É a idolatria da nossa própria mente. Eu estou sendo idólatra com aquilo que eu penso. Eu estou colocando aquilo que eu penso no lugar da palavra de Deus. Isso é idolatria. E a gente comete isso aí direto. Direto. Quantas vezes eu já fui condenado porque as pessoas acham que aquilo que eu estou falando vai de encontro à sua convicção de fé, mas nunca procurou na Bíblia. Aí não faz a imagem de gesso, ou de barro, ou de madeira, ou de seja qualquer coisa, mas faz uma imagem mental de um Deus imaginário, de um Deus que não se revela nas Escrituras e vai adorar esse Deus. Isso também é idolatria. Tá bom? Não é uma cruz que te faz idólatra. Não é a imagem do querubim que te faz idólatra. Não é nem uma imagem de Cristo que te faz idólatra, ou de qualquer outro santo. Eu posso ter uma imagem de Calvino aqui e não adorá-lo. Uma imagem de Lutero e não adorá-lo. Uma imagem de São Francisco aqui e não adorá-lo. Que para mim é simplesmente uma coisa decorativa. Mas eu posso ter na minha mente uma ideia truncada da palavra de Deus. Não consulto a palavra de Deus, não olho para a palavra de Deus, não me interessa o que ela está dizendo. Eu vou criar uma ideia religiosa, vou fazer com que aquilo seja o meu modo de ser, o meu modo de pensar, e fazer com que aquilo ali seja uma diretriz da minha vida, segundo eu. Então é glória a mim, louvado seja eu, né? Eu começo a achar que eu faço porque eu fazendo isso vou merecer mais. Nem eu nem você merecemos nada. É Deus quem nos dá a sua graça. Nós não merecemos e não vamos merecer nunca. É graça de Deus. Tá? Então, fica aqui, ó. Idolatria é aquilo que é colocado no lugar de Deus. Tá bom? Ah, então eu posso fazer a imagem. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso, porque muitas das vezes as nossas imagens não estão externas, estão internas na nossa mente. Tá bom? E antes de condenar o irmãozinho católico, o irmãozinho ortodoxo, é melhor a gente refletir um pouco na nossa vida, ver o que a gente está fazendo de idolatria. E idolatria gospel. Tá? Idolatria gospel na nossa mente e vive convivendo muito bem com ela. Tá? Que a gente conviva com a palavra de Deus, para a glória de Deus. Aqui um beijo para você, querida. Até a próxima.